aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com outro vídeo. E o vídeo da vez é sobre Baki, mais especificamente Baki, Grappler Baki no geral, a série em si, a franquia. Porque eu queria falar aqui sobre um pouquinho de censura, sobre uma transformação da obra e do enfraquecimento, entre aspas, dela. Até porque a gente sabe muito bem que já no anime, como eu fiz nesse vídeo que vocês devem estar vendo aí, e vou deixar o link, eu também já falei que o próprio anime ele precisava de um remake porque teve muita censura. E por conta dessa censura muda muito o tom da história e como a história é. Também a gente sabe muito bem que a própria Netflix está fazendo um bom trabalho, quer não, porque eles não estão censurando nada do que foi feito por Itagaki até então. Mas quando a gente vai para o mangá, sabemos muito bem que depois de Baki-Do-1, muita coisa mudou. E até mesmo em Baki-Hanma já tinha mudado algumas coisas. E se você for voltando um pouquinho atrás e comparando Grappler Baki e New Grappler Baki com a atual saga, mano, você vê que teve um family friendly transformation aí. Mudou pra caramba Baki, e Baki tem pouquíssimo gore e tem pouquíssima violência em si. Baki agora é muito mais family friendly em si. E eu queria comentar com vocês sobre isso. Mas antes de tudo, como vocês bem sabem, né, tem bastante conteúdo de Baki aqui no canal, tem bastante conteúdo de outras obras. Inclusive estou trazendo Batuque, um mangá de capoeira aqui no canal. Então vou deixar um card aí para você estar acessando. Enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar, deixa disso tudo, porque agora a gente vai focar em falar como o Baki foi transformado pela censura e pelas mudanças aí com o passar dos anos, né? A obra também não pode ser cancelada por conta do mimimi. E aí, por conta disso que mudaram muita coisa. Enfim, o fato é que do início de Grappler Baki a gente teve uma obra bem pesada e bem conturbada, porque a gente tinha ali o Stu como a peça central da coisa. A gente também tinha o foco em nudez extrema. A gente tinha momentos onde estava o próprio Strider sendo massageado por mulheres que estavam peladas ali naquele momento. Ele também não tava rolando umas coisas bem pesadas. Sem falar também que a gente tinha momentos ali da própria mãe de Baki, a Amy, que, cara, todos os buracos possíveis você já viu ali, porque é bem escancarado e não tinha pudor para mostrar as coisas. Baki era uma obra bem adulta, mesmo naquela época, em 1900 e tarará. Era realmente um negócio bem pesado. Inclusive, momentos de gore, momentos de tensões, era muito fácil você ver. Olhos pulando, braços sendo rasgado, quebrado, fraturas, sangue para todo lado. Inclusive mortes, onde a gente tem aí, no caso, a própria mãe de Baki morrendo, o amigo de Baki, o macaco lá morrendo, gente tendo seu braço explodido por Hanayama. Então a gente tinha um teor gore e violência sensual também muito alta. E isso ainda continuou acontecendo em New Grappler Baki, né, que a gente vê, né, que tinha toda uma parada do próprio inimigos ali que apareceram, né, os condenados, eles faziam os personagens passar por situações terríveis. O próprio Hanayama mesmo foi totalmente triturado, estourado pelo Spec. Ele venceu, mas saiu completamente ferrado. Também vemos o próprio Dobo, que teve seu braço torado. Cara, o negócio é realmente impactante, insano pra caramba. A gente não tem percas grandes como Grappler Baki, né, que tem gente morrendo pra caramba, e até mesmo a gente viu ali que o Dopo morreu e depois voltou à vida, né, coitado. Mas enfim, o fato é que quando chegamos em Baki-Hanma, uma coisa é modificada: a nudez. A violência sensual e a nudez era completamente transformada. Até porque a gente para de ver isso na íntegra desde o momento que o Piccolo aparece e tem aquela cena lá, né, que ele avança numa repórter e tal, e é polêmica pra caramba. Mas depois daquilo ali, inclusive naquela cena, a gente vê que já é bem censurado, né? Ela não é mostrado nada dela, já é totalmente coberta. Isso foi uma transformação, porque nesse mangá já estávamos na época dos 2010, 2009, por aí, as coisas já tinham mudado, né? As coisas já estavam bem mais pesadinhas para trazer esse tipo de conteúdo. Inclusive a própria revista estava passando por modificações, então já foi trazendo ali uma nova onda de se adaptar às coisas. Inclusive, enquanto Baki a gente tinha ali um certo, poxa, não vamos mostrar muita nudez dessas coisas, lá em Scarface estava rolando uma maior loucura, porque estava tendo até mesmo um anão gay com uns caras masoquistas aparecendo, umas coisas absurdas rolando ali.
mas porque estava em outra revista, uma revista muito mais pesada, que poderia trazer esse teor mais gore e até mesmo mais violento sensualmente. E aí o que acontece é que desse momento de Baki Hanma pra frente muita coisa muda, e uma das principais que mudou foi justamente a retirada do contexto ero, né, no caso com relação a mulheres. Com relação aos homens isso ainda continua, porque tem aquela desculpa de dizer não, é tudo uma faceta do fisiculturismo, né, mostrar os corpos belos dos homens esculpidos para demonstrar a força e tal, mas convenhamos muito bem que as mulheres foram deletadas desse contexto, porque o próprio Itagaki não consegue mais trabalhar elas, e eles tentar trabalhar elas poderia ser um grande problema para a obra em si. Ou pode até ter mesmo ter sido, né? Porque teve algumas discussões sobre como era machista a obra e tal. Mas o fato é que isso diminuiu e não parou por aí, porque as coisas foram diminuindo cada vez mais. Porque depois de Baki Hanma, que foi um dos ápices da saga em si, deveria ter acabado o mangá, né? Para não ter nenhum problema, a gente teve Bakidou, que por mais que tenha problemas no seu roteiro, é uma excelente saga para quem gosta de ação, gore, muita matança, muita doideira. E tem gore pra caramba, muita gente sendo torada, pedaços voando, muita loucura, e eu gosto dessa parte, dessa violência que tem nela. Só que, no final das contas, a gente tem uma suavização ainda maior ainda, mais insana ainda, com relação ao lado feminino e a erotização, qualquer que seja, ela é retirada de forma abrupta. E, no fim disso, o que a gente tem agora é Bakidou 2. Que não tem gore, não tem sensualidade das mulheres, dos caras, de nada. Simplesmente Bakidou 2, ele literalmente virou family friend. É muito raro você ver um gore, até mesmo quando teve a cena lá do próprio Jack mordendo o Sukuna em si. Não é algo tão visceral, não é algo que você vê e diz, mano, que horror, que algo gráfico assim terrível. Não é assim. É algo que você vê como uma batalha e você diz, caramba, velho, muito insano, tá massa aqui. Você não se assusta com o fato do Jack estar devorando o cara ali, não é algo tão difícil. Mano, não dá pra comparar o Jack com o Pico. A saga do Pico era muito mais gore do que o Jack fez, que foi o único ponto que a gente teve de gore com relação a saga todinha de Bakidou 2. Inclusive, se fosse na época de Grappler Baki, se fosse na época de Baki Hanma, eu tenho certeza que esses apegões aí de Sukuna, os apertões que ele dá, com toda certeza, quando ele puxasse, ia sair rasgando tudo, puxando a pele, rasgando o sangue saindo. Seria muito mais visceral. E você vê que hoje em dia as fraturas, os machucados acontecem, o Sukuna quebra os ossos, esfarela os olhos, os dentes, e o órgão, inclusive até mesmo a pele, não sofre nada para evitar o sangue. Então, hoje em dia tem esse problema. O Baki, ele foi mudando, né? E ele se tornou mais family friendly. Ele é muito mais parecido com um shonen comum, que realmente tem muita gente se degradando, porradaria para todo lado. E no caso, não cai nenhuma gotinha de sangue do que antes. Até mesmo a gente viu a luta de Oliva versus Sukuna, que na minha opinião era para ter rolado sangue pra caramba. O Sukuna era para ter ficado lavado de sangue, ferrado mesmo, porque a gente sabe muito bem que ele quase morre de hemorragia contra Jack e ele não cedia. Chegou um contra a Oliva, ele já tava dizendo, ah, tô fraco, não aguento mais não, tenho energia mais não. O cara só tinha um sanguinho assim, uma gotinha de nada do nariz, e tava pedindo arrego. Você percebe que cada vez mais que lança Baki, eu falando isso de Bakidou 2, mais light, mais tranquilo ele fica. Inclusive até a parte polêmica, a parte pesada de Bakidou 2, que é com relação à sensualidade, a coisas eróticas. E aí a gente teve uma censura também, que mostrou, né, e o Yuri ia pegar o cara ali, mas não mostra tudo, só mostra ele engolindo o cara e se fecha ali, dá a entender o que aconteceu metaforicamente, você entende que rolou aquilo lá, mas não mostra o ato. Que se fosse em Grappler Baki, mano, a gente ia estar com os olhos sangrando até hoje, porque ia ser bem tensa a cena. Enfim, pessoal, é isso, era isso que eu queria falar. Como mudou o Baki, como afetou, né? Eu acho que os tempos modernos devem ter chegado na cabeça de Itagaki, na editora, e deve ter dado uma pausa. Ou simplesmente é por conta das mudanças da revista. Apesar que se você for olhar Baki Guide e Uenshi, tem bastante gore, bastante violência lá, e tá saindo na mesma revista.
por que será dessa mudança aí de Itagaki? Alguma coisa está acontecendo com relação à principal que está fazendo isso. Talvez seja para chamar mais um público novo, né? Para não ter problemas na hora de sair das livrarias. Não sei, alguma coisa com relação a essas coisas pesadas tá rolando agora. Então realmente tem essas mudanças. Baki tem ficando cada vez mais leve, cada vez mais tranquilo, ele não é tão brutal quanto antes. Espero que algum dia, né, a gente veja um Baki brutal, insano, como era antigamente. Não fique só esses caras se murrando e não recebendo nenhum dano, né? Não sangrando, não sentindo, não tendo nenhum braço quebrado, nem nada do tipo. Era tão bom quando era bem violento antigamente. Eu gostei de Baki por causa disso, né? Da violência e tal, das coisas pesadas que se abordava. Enfim, pessoal, é isso. Era isso que eu queria conversar com vocês. Aí enrolei demais, já falei muito. Quero a opinião de vocês. Vocês preferem Baki mais tranquilo, mais family friendly? Ou vocês preferem o Baki antigo, que é de Grappler Baki lá, que tinha violência para tudo quanto era gênero, gosto, tipo e até mesmo forma. Todo mundo se lascava, todo mundo sangrava, todo mundo ficava nu, todo mundo se ferrava na mão de Itagaki. Quero as opiniões de vocês. Enfim, pessoal, é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!